tenho que confessar que quando o pastor me passou o texto, né, me deu 500 tipos de arrepios e eu nunca me senti tão desabilitada para falar de um assunto quanto esse, que é a respeito do amor de Deus. Mas, assim como Paulo, né, que falou, não que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, né? Olhe para o alvo e é para lá que eu vou. Então, que o Senhor fale conosco pela sua palavra, amém? Amém, queridos. Então, nós vamos continuar nas cartas de João. Então, você pode abrir lá em 1 João, né? Fica mais lá para o finalzinho do Novo Testamento. Não é o Evangelho de João, é a carta de João. Então, 1 João 4. A gente vai ler do 7 ao 12. Vamos nos ater a esses textos nessa noite. Amém? 1 João 4, do 7 ao 12, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amém? Vamos orar então. Bem, Pai, nos ajuda, Senhor. Nos traz revelação dessa palavra, Senhor, aos nossos corações, às nossas mentes, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, aquilo que ainda não compreendemos, aquilo que ainda precisa, Senhor, ser descortinado, que o Senhor venha nos revelar nessa noite, Pai. Nos convence, Espírito Santo, dessa palavra, nos convence, nos mostra como, Senhor, nos ensina, nos coloca em nós o desejo de colocar em prática, Senhor. Coloca em nós, Pai, a confiança em Ti, para conseguirmos cumprir essa palavra, Pai. Nos desarma, Senhor, nessa noite. Não queremos ter nenhuma resistência, Senhor, à voz do Teu Espírito. Não queremos ter nenhuma resistência à Tua palavra, Deus. Oh, Senhor, vem falar, Senhor, no mais íntimo do nosso ser, nessa noite, através dessa palavra a respeito do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos voltar ali então para o versículo 7. Que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor de Deus, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então é interessante porque o amor, ele faz parte do fruto do Espírito, né? Lá em Gálatas 5, você vai ler a respeito do fruto do Espírito. E o amor faz parte do fruto do Espírito. E aqui nesse texto, João, o apóstolo João está nos falando que quem ama procede de Deus e é nascido de Deus. Então, o amor, ele é também uma evidência do novo nascimento, né? A partir do momento que nós somos feitos uma nova criatura, aí esse amor também, ele tem que ser uma evidência nas nossas vidas. E, consequentemente, se não há esse amor, é um sinal de que não houve esse novo nascimento. Simples e sério assim, né? Mas aqui a gente vê, principalmente no Novo Testamento, tantas
tantos versículos falando para nós amarmos, né? Ame ao Senhor de todo o teu coração, ame ao próximo como a ti mesmo. E aqui também, queridos, amem. Isso nos diz, queridos, que o amor, apesar dele ser um fruto do Espírito, uma evidência do novo nascimento, ele também é algo que precisa ser desenvolvido. Desenvolvido. Ele não é algo espontâneo. Não é algo natural da gente, sabe? O Senhor não fala assim para nós, filhinhos, respirem, pois quem está vivo precisa respirar. A gente faz isso, né? Involuntariamente. Mas o amor não. Constantemente na palavra a gente vê, né? Nos conclamando a amar. Amem, amem. Então é algo que vai contra a nossa natureza. É algo que a gente precisa pôr em prática. É algo que a gente precisa pensar. Não é automático. E o versículo 9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então aqui João fala de que forma o amor de Deus se manifestou. Como que Deus demonstrou para nós que ele nos ama? De que forma ele nos provou isso? Ele fez isso dando o seu Filho. Então, quando Deus quis colocar o amor em prática, isso lhe custou o seu único filho. Quando Jesus colocou o amor em prática, isso lhe custou a vida. É dessa forma que o amor se manifestou. Não foi um arrepio, né? Não foi um sentimentinho gostoso. Foi dessa forma que o amor se manifestou. E o versículo 10 diz: nisto consiste o amor. Quer dizer, o amor é isso. O amor é assim. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então aqui João está falando um pouco sobre como é esse amor. Ele não é uma retribuição de um bem que o Senhor recebeu da gente, né? A gente é tão querido, tão bom, tão amadinho. E aí Jesus, Senhor, Deus Pai não resistiu e mandou o seu Filho. Não foi assim. Não foi uma retribuição. Nós não o amamos. Ele nos amou primeiro. Foi Ele, partiu dele. Ele deu o primeiro passo. Foi Ele quem caminhou em nossa direção. Foi Ele em que se arriscou, né? Foi Ele. Então aqui esse é o tipo de amor que João está falando. Versículo 11 diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então aqui ele nos comissiona a seguirmos o seu exemplo, né? Então ele diz assim: queridos, se Deus nos amou desse jeito, é assim que a gente precisa fazer também. Mas de que jeito é esse? A gente pode descobrir um pouco mais de que tal maneira é essa que a palavra nos fala, lendo 1 Coríntios 13, que é o capítulo do amor, né? Lá o apóstolo Paulo discorre de uma forma esplêndida a respeito do amor. A gente não vai ler todo o capítulo, mas a gente vai ler um pedacinho. Então, se você quiser abrir lá, 1 Coríntios 13, nós vamos ler a partir do versículo 4. Vocês estão bem? Vocês estão tão quietinhos? Está todo mundo acordado aí? Amém? 1 Coríntios 13, 4. Do 4 ao comecinho do 8 a gente vai ler. Quem achou diz amém. Então diz assim, queridos: o amor é paciente. Tem algumas versões que diz o amor é sofredor. O amor é paciente, o amor é sofredor. Só quem tem que ter paciência por muito tempo também sabe o que é sofrer, né? Então, o amor é paciente, é benigno, né? Benigno quer dizer que ele é bondoso, que ele faz bem, que ele é generoso, que ele se expressa com cortesia. É isso que significa benigno. O amor não arde em ciúmes. Aí alguém já diz assim: peraí, então que amor é esse, né? Que eu conheço umas pessoas muito ciumentas. O amor não arde em ciúmes, em algumas versões diz não inveja.
não se ufana, quer dizer, não fica orgulhoso, não se envaidece, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, ou algumas versões diz não maltrata, não procura os seus interesses, não se exaspera. Não se exaspera quer dizer não se enfurece, não se irrita, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. É um tipo de texto que nos desafia muito, né? A mim demais. Então, e aí você começa a pensar, mas que coisa, né? João está falando aqui que quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, mas eu conheço um monte de gente que não conhece a Deus, mas que parece que ama, né? Sei lá, ama seus filhos, ama o marido, como assim? Então eu acho importante que a gente conheça que amor é esse que João está falando. Porque assim, queridos, no grego, existem 4 tipos de amor. Só que quando traduz para o português, essas 4 palavras são traduzidas pela mesma palavra, amor. Mas no original são diferentes. Se expressam de uma forma diferente. E a gente vai estudar esses 4 para saber qual é esse amor que João está falando e que Paulo está falando. E qual é esse amor que Deus espera de nós. Amém? Então vamos lá. O primeiro amor é o amor eros, que é um amor mais físico, carnal mesmo, de toque, um amor de paixão, um amor romântico, um amor sensual. Esse é o amor eros. Não é ruim, não é errado, né? Quando você bateu o olho, né, no teu cônjuge, deu aqueles arrepios, aí você não podia ver de novo, que amolecia as pernas, né? Esse é o amor eros, em ação. Ele é bastante descrito em Cantares de Salomão e alguns versículos em Provérbios também. Esse é o amor eros. Ele é um amor exigente porque ele exige uma retribuição. Ele procura a satisfação própria, sabe? Ele se apresenta como amor pelo outro, mas na verdade ele é um amor por você mesmo. Porque quando ele diz assim, eu amo você, na verdade ele diz, eu amo você porque você me faz feliz. E quando ele diz assim, eu amo você porque eu amo esse teu jeito, esse teu temperamento alegre de ser. Na verdade, ele está querendo dizer, eu amo você porque você me diverte, você me faz rir, você me põe para cima. Mas quando uma dessas características desaparece, o amor, esse tipo de amor, o amor eros, ele é afetado. Ele sofre uma transformação ali. Ele não é muito resistente, não. Então, esse é o amor eros, que é o amor de mais toque físico, de atração, de carne. Vamos falar um pouquinho agora do outro amor, que é o amor storge. O amor storge aparece pouco na palavra. Ele é usado para indicar afeição natural. Às vezes ele é traduzido como afeição, que é aquele amor natural dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais, entre irmãos, entre membros ali daquele núcleo familiar, sabe? Aquele amor por aquela tia que a gente tem, né? A gente gosta daquela tia, a gente é leal àquela tia, a gente quer o bem daquela tia, não por nenhuma atração física, mas porque é a nossa tia, né? Então, ela pode ficar velhinha, pode ficar surda, pode ficar meio cega, mas a gente gosta da tia, né? Aquele amor que tem na família. Eu posso xingar a minha irmã, posso falar mal dela, mas ninguém fale mal dela na minha frente, né? Tem essa lealdade, que é uma bênção. Isso aparece, quem quiser anotar, em 2 Samuel 21, 10 e 11. Esse amor familiar, storge, ele não é interesseiro, ele é humilde, objetivo e sacrificial.
sacrificial também, né? A gente vê quantos pais se sacrificando pelos filhos, um irmão pelo outro. Então, ele é um amor intenso também. Também não exige exclusividade e nem retribuição, né? A gente ajuda um irmão porque é nosso irmão. Meu pai está precisando, vou fazer. Não porque... Esse é o amor familiar. Ele é universal porque todas as pessoas esperam receber esse tipo de amor. E quando elas não recebem, quando isso não acontece, as pessoas sofrem um grande trauma emocional, porque ele faz falta. Ele é muito importante, porque a família, ela foi criada por Deus. A família está no coração de Deus. E embora às vezes as relações são um tanto complexas, né? E sofrem às vezes um desgaste com o tempo, diferentes pontos de vista, ainda assim nós devemos decidir amar a nossa família, os nossos queridos, apesar de tudo. Amém? E aí, queridos, vamos falar agora do amor. Deixa eu falar aí do stories, do amor família. Peguei 2 imagens. Essa de uma família bem legal e a outra... Não sei como que é a tua família. A minha, às vezes, é bem busca-pé. Amém. Vamos lá para o filéu, então. O amor filéu é um amor de amizade. Ele, na verdade, é um pouco mais forte que a amizade, tá? Às vezes ele vem traduzido como amizade, mas não é bem isso. Ele normalmente não sofre muito com ciúmes, não. Aliás, esse é um amor que quanto mais, melhor, né? Quanto mais amigo, melhor. A gente nunca diz, ai meu Deus, eu tô com amigo demais, eu preciso cortar uns 3 da minha lista. Não é assim. Amigo, a gente sempre quer ter mais. Amigo é uma bênção. Eu lembro que uns anos atrás, eu e Eduardo, nós éramos muito frustrados, porque a gente não tinha muito amigo, né? E aí teve um tempo que a gente resolveu convidar todo mundo para ir lá em casa, porque a gente decidiu que a gente ia fazer amigo. E daí a gente ficava muito triste, porque as pessoas não retribuíam o convite. Daí a gente pensava, a gente deve ser muito chato. Né? A gente falou, a gente tem algum problema. Mas eu lembro que aí nessa época nós começamos a orar. Senhor, nos traz amigos, amigos preciosos, amigos queridos. E o Senhor começou a trazer, graças a Deus. Hoje nós somos muito felizes, né? Com a quantidade de amigos que nós temos. Aliás, hoje nós estamos devendo muita janta, né? Muita janta. Hoje a gente fica pensando, meu Deus, a gente se mudou e agora falta ainda convidar aquele, porque tudo pessoas que já nos convidou para ir na sua casa, já nos convidaram e a gente ainda não conseguiu. Mas, gente, nós vamos retribuir, tá? Nós vamos, uma hora essa janta sai, em nome de Jesus. Mas, queridos, as amizades, elas são muito importantes na nossa vida, muito. Elas alegram a nossa vida, elas tornam a nossa vida mais leve, sabe? Mais gostoso caminhar junto. E eu sei que no nosso meio há muitas pessoas carentes de amizades. Há muitas pessoas que gostariam de ter muitos mais amigos do que têm. Algumas não têm nenhum. Então, vamos nos abrir, né, a esses relacionamentos, vamos nos doar. É uma delícia, é muito gostoso. Se você tem alguma dificuldade, ore ao Senhor, peça, Senhor, me ajude a caminhar com as pessoas, me ajude a me abrir a minha casa para receber. As amizades são presente de Deus. Normalmente, a gente desenvolve amizade com pessoas que têm características que nos agradam. Às vezes, mesmos interesses, mesmos gostos, né? Se falar para o Eduardo que gosta de Star Wars, já ganhou um fã, né? Ele curte bastante. Eu aprendi a gostar também. E aí, às vezes, é um
uns filmes que você combina, às vezes umas comidas, a gente gosta mesmo de, então a gente gosta daquilo, então quando tiver, vamos convidar, vamos fazer. Às vezes são uns assuntos semelhantes, gostam de conversar sobre os mesmos assuntos, têm interesse nos mesmos assuntos. Às vezes passaram por experiências semelhantes na vida, né? Experiências boas ou experiências ruins, aquilo às vezes aproxima as pessoas. Quero saber, quando tu passou por isso, como é que foi para ti, como que você reagiu. Interessante, porque funciona assim, porque nesse amor filéu, nesse amor de amizade, a gente se relaciona muito mais com a alma. É diferente do eros, que é o corpo. No filéu é com a alma, lida com a personalidade humana, né? A personalidade fala de intelecto, fala de vontade, fala de emoções. Então a gente está procurando pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, que curte as mesmas coisas, tem os mesmos interesses, gosta de falar sobre as mesmas coisas. Então esse amor filéu aí é muito envolvido na alma. A gente tem relacionamento, a gente deseja uns relacionamentos agradáveis porque a gente quer se doar, mas a gente também quer uma retribuição, né? Eu sou legal com você e você é legal comigo. Eu sou querido com você e você é querido comigo. Existe uma troca. Existe uma expectativa de retorno. Só que esse amor, ele ainda menos egoísta do que o eros, porque o eros pensa na minha felicidade. O filéu pensa na nossa felicidade. Eu quero que você seja feliz, mas eu também quero ser feliz. Então vamos um fazer o outro feliz, vamos ficar felizes junto. Né? Esse é o filéu. Um casal pode viver relativamente bem com esse amor filéu, enquanto cada um fizer a sua parte e enquanto as circunstâncias forem favoráveis. Mas se um dos dois deixar de cumprir a sua parte, ele sofre. Ele sofre, ele não aguenta muita pressão, não. Se alguma circunstância acontecer, uma enfermidade, uma crise financeira, talvez algum problema sério com filhos, talvez um dos dois espane. Talvez uma amizade, quando passa por conflitos, ela vira uma inimizade. Por isso que a única esperança para um relacionamento se tornar um relacionamento duradouro e saudável, um casamento saudável, é que esse amor filéu, ele cresça para o nível mais elevado de amor que há, que é o ágape. Esse é o amor do Senhor. O ágape, ele é o maior amor dos 4. Ele aparece muito mais na palavra, muito mais. No Novo Testamento, pelo menos umas 10 vezes mais que o filéu, aparece o ágape. E esse amor que João está descrevendo ali é o ágape. E esse amor que nós lemos em 1 Coríntios 13 é o ágape. E como é esse amor? Esse amor, ele é o maior de todos porque a origem dele é o próprio Deus. Está no próprio Deus, que é a revelação desse amor. E enquanto os outros 3 tipos de amor que nós vimos, eles são, por natureza, estão presentes em todos os seres humanos, esse amor ágape a gente só adquire quando a gente nasce de novo. Isso está lá em Gálatas 5, do 16 ao 22. Ou seja, esse amor passa a operar na nossa vida quando nós nos tornamos habitação de Deus, templo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem morar em mim e vem morar em você, você não imagina, mas você está recebendo uma capacitação para amar de uma forma que você jamais havia amado antes. Você está recebendo esse amor, um pedacinho do Senhor dentro de você que tem esse amor.
esse amor, ele é incondicional, né? Eu não amo porque eu achei alguém bonito, porque me divertem, porque eu posso contar com as orações deles. Não, eu simplesmente amo, sem esperar nada em troca. Aliás, eu amo sem esperar retribuição, e pelo fato de eu amar sem esperar retribuição, eu consigo amar até os meus inimigos, até aqueles que me perseguem, até aqueles que falam mal de mim, até aqueles que me injustiçam, não sei como fala. Aqueles que são injustos comigo, consigo amar. E Mateus 5,44 fala a respeito disso. Algumas versões trazem ágape traduzido como caridade, mas vai muito além disso. Vai muito além de caridade. Está acima. Tem compaixão misturado com misericórdia. O amor do cristão, queridos, nosso amor, que conhecemos o Senhor, ele não pode se estender somente à comunidade cristã, somente à nossa família. Ele precisa ir além, porque o Senhor nos chamou para isso, para esse amor, para quebrar barreiras, para se espalhar. Marcos 12, do 30 ao 31, diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Aqui, Marcos, então, está falando desse amor, e é o amor ágape. Vocês têm que amar o Senhor de coração, de alma, de entendimento, com todas as forças, e depois o teu irmão como a você mesmo. Esse é o amor ágape. O amor ágape, ele exige um exercício de todo o homem, não somente do nosso coração. O amor ágape, ele não é meramente uma experiência emocional, que vem assim de uma forma espontânea, de uma forma não procurada. É uma decisão baseada no entendimento. No entendimento. É uma decisão pela conquista da nossa vontade. Ninguém jamais amou naturalmente os seus inimigos, né? Porque amar os inimigos é uma conquista de todas as nossas inclinações naturais e emocionais. Vai contra, né? Vai contra. A gente lê, a gente entende, a gente crê que o Senhor nos capacita, e então nós decidimos caminhar nessa direção. Eu vou amar. Queridos, não pense que o Senhor está nos pedindo para... Não é que nós vamos amar os nossos inimigos, quem nos persegue, da mesma forma que nós amamos o nosso cônjuge, que nós amamos a nossa família, porque aí nesses casos tem muito sentimento envolvido, mas o amar o inimigo é mais decisão mesmo, é mais você compreende, você decide obedecer e você decide fazer, né? É uma atitude mental que nós precisamos ter com relação a todos os homens. E a respeito disso, o Senhor nos ensina lá em Mateus 5,43. Você pode abrir para a gente ler juntos? Muito boa essa passagem de Mateus. Mateus 5. Mateus 5, a partir do 43. Nós vamos ler do 43 ao 48. Que atitude é essa que nós devemos ter com relação a todos os homens? Diz assim: ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, preste atenção nos verbos: amai a vossos inimigos, amar,
Bendizei os que vos maldizem, quer dizer, fale bem daqueles que falam mal de você. Fale bem daqueles que falam mal de você. Fazei bem aos que vos odeiam. Aqueles que estão fazendo mal para você, faça o bem. Retribua com o bem. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Gente, tá aí uma coisa que a gente precisa ser lembrado para fazer, né? Porque a gente levanta de manhã, eu vou fazer uma devocional, eu lembro de orar, eu oro pela minha família, oro pelo meu marido, oro pelos líderes, liderança, oro e tal. Mas aqui diz, ore por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Precisamos lembrar disso. Orar. Para que nós precisamos fazer isso? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Ele está falando assim, para que vocês evidenciem que vocês passaram pelo novo nascimento. Né? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Por quê? Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então a atitude de Deus para com os homens é: Ele manda chuva sobre justos e sobre injustos, sobre os bons e sobre os maus. Por quê? Porque Deus nada procura senão o bem mais elevado para cada homem. E essa tem que ser a nossa atitude também. Amém? É o Espírito Santo falando conosco, dizendo assim: não importa o que qualquer homem faça a mim, eu nunca procurarei o seu mal, eu nunca procurarei vingança, eu sempre procurarei apenas o seu mais elevado bem. Uma parábola que descreve bem esse tipo de amor está lá em Lucas 10, 29 a 37, que é a parábola do bom samaritano, né? Aquele samaritano, quando ele encontra aquele homem machucado, ferido na estrada, com certeza não houve nenhuma atração física, então não tinha amor eros envolvido. A palavra não diz que ele era um ente conhecido, um familiar, então não tinha um amor estorge ali. Também não era um amigo que poderia retribuir o favor que ele iria fazer, então não tinha um amor filéu. Então, por que aquele samaritano saiu do seu caminho e parou para atender aquela pessoa, aquele necessitado? Porque ele era um semelhante, porque ele era um ser humano. Simplesmente por isso. Porque ele resolveu colocar ali em prática, né? O amor ágape. O amor ágape, queridos. Amar desse jeito que 1 Coríntios fala. Amar desse jeito que o Senhor está falando conosco, ele é impossível para qualquer um, exceto para um cristão, exceto para um pequeno Cristo, exceto para aqueles que são morada do próprio Deus, morada do Espírito Santo. Eu estou falando de mim e de você. Olha só do que o Senhor nos incumbiu. Olha que tesouro que Ele está aí entregando para a gente. Romanos 5,5 diz que quando nós cremos em Cristo, quando nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, Deus derramou desse amor nos nossos corações. Então, a partir daí, espera-se que o amor de Deus se manifeste através de nós em todos os nossos relacionamentos. Em todos. Então, lembra da tua família? Esse amor tem que subir. Aquele amor estorge
o Senhor espera que seja ágape. Lembra dos teus irmãos, das tuas amizades, dos teus amigos. Subir. Tem que subir, queridos. Tem que subir. Porque é muito legal a gente estar perto de quem está bem, de quem está feliz, né? De quem não está passando por nenhuma crise. É tão bom, a gente se diverte, a gente ri. Mas quando a gente está passando por um problema, quando você não está bem, quando você está passando por um problema de relacionamento, ou um problema financeiro, ou um problema de saúde, é aí que o amor sobe. É aí que vira ágape, sabe? É aí que você não arreda. Você chega e diz, olha, eu não sei, não tenho o melhor conselho, eu não sei o que te falar, eu nem sei se eu posso te ajudar, mas eu estou aqui. Se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Eu estou perto, eu estou junto. E às vezes a gente não sabe o que falar mesmo. E quando a palavra diz, se alegre, para a gente se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora, é interessante, né? Porque a palavra diz assim, quem está chorando, vá lá dar um tapinha nas costas, ou vá lá dar um conselho. Vá. Ele fala, chore junto. E às vezes a gente realmente não tem solução. E eu vou falar para vocês, queridos, às vezes a gente se encontra com algumas pessoas que estão passando alguns problemas e que é difícil você consolar. Porque às vezes é uma doença irreversível. Às vezes é um abandono que você sabe que não tem volta. Mas quando a gente sabe que tem alguém do nosso lado, que a gente não está sozinho, é o que basta. É o que precisa. Né? Amém? Que engraçado, porque o amor de Deus, ele é perfeito, né? E aqui nós estamos lendo que nós podemos agir nesse amor, andar nesse amor. Só que nós temos as nossas imperfeições e as nossas limitações. Mas esse versículo, vamos voltar para João lá, João 12. Fica com o dedinho em Mateus aí, que a gente vai voltar em Mateus. O último versículo desse texto que a gente está estudando, de 1 João 4, o versículo 12, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor, o amor de Deus, ele é em nós aperfeiçoado. Olha que tremendo isso. A gente é imperfeito, a gente tem limitação, mas quando nós decidimos caminhar nessa direção, o amor de Deus é em nós aperfeiçoado. E eu achei tremendo a palavra do Júnior sobre oferta, a gente nem combinou, mas ele falando, né, que a fé sem obras é morta. Se alguém está passando necessidade, como que você vai dar um tapinha nas costas, né? Você vai suprir a necessidade das pessoas, vai pôr em prática. E aqui ele está falando, ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E é interessante, porque Mateus 25, é o último texto que nós vamos ler. 25 você não precisa abrir aí, só se estiver fácil para você. Do 31 ao 40 diz assim, queridos: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Queridos, é a explicação disso aqui. Ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. A gente não vê a Deus, né? E às vezes eu brigo com Deus por causa disso. Às vezes eu digo: ai, Senhor, eu queria tanto que eu pudesse ver o Senhor agora, sentar o Senhor aqui e a gente conversar, e eu queria mesmo que fosse para o Senhor brigar comigo, né? Às vezes eu queria que Deus se materializasse. Mas aqui ele está falando que a gente não vê Deus, mas a gente vê os nossos irmãos. E tem momentos, queridos, que ou você passa às vezes por uma profunda tristeza, ou você está passando por uma angústia, ou você está passando por uma solidão, ou você está passando por uma crise, que você quer um toque, sabe? Você quer alguém do teu lado dizendo: tô aqui. Você quer alguém para chorar com você, você quer alguém para matar a tua fome, você quer alguém para cobrir a tua nudez. E Deus não vai se materializar e dar um prato de comida para aquela pessoa e nem um abraço nela. Ele conta comigo e com você. Quando as pessoas precisam disso, precisam ver a Deus, elas vão ver a Deus através da minha vida e da tua vida. Se nós decidirmos agir em direção a esse amor ágape. Olha que tremendo esse versículo. Em todo tempo, ama o amigo. E para a hora da angústia, nasce o irmão. Olha aí, alguém que nasceu de novo. Nasce o irmão. Porque para ficar junto na hora da angústia, é o amor ágape. Não é à toa, queridos, que João era o apóstolo do amor. Todo mundo estava com Jesus na hora dos milagres e da multiplicação dos pães. Mas quando ele foi crucificado, só João ficou aos pés. Somente o apóstolo João. Os outros não estavam lá. Eu acho que ele tem bastante propriedade para falar a respeito de amor. Que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera. Não é mesmo? Quando nós decidimos amar com esse amor, quando nós tomamos essas atitudes, a gente vê que o amor dentro de nós, ele sofre uma transformação. Ele fica maior, ele fica melhor, ele fica mais parecido com o amor de Deus. Ele está sendo aperfeiçoado. Amém? Eu quero isso para mim. Você quer isso também? Então vamos nos colocar de pé e vamos orar. Amém, Senhor. Oh, Papai. Nós queremos, Senhor, nós queremos. Porque nós queremos ser amados desse jeito, Senhor. Nós queremos ser amados quando nós erramos. Nós queremos ser perdoados quando nós pisamos na bola. Nós queremos que nos deem uma segunda chance quando a gente erra. Nós queremos que as pessoas tenham misericórdia de nós quando nós tivermos atitudes que não te honram, Senhor. Nós queremos ser amados desse jeitinho que o Senhor nos ama. Nós queremos esse amor, Pai, que mistura com graça, porque é algo não merecido, Senhor. E da mesma forma como o Senhor nos ama e que nós queremos ser amados e que nós amamos ser amados desse jeito, nós também queremos amar, Senhor. Nós também queremos ser dispenseiros deste amor, dessa graça. Senhor, abre os nossos olhos para nós vermos as necessidades dos nossos irmãos. Abre os nossos olhos para enxergarmos aqueles que não são irmãos.
Abre os nossos olhos, Senhor, para estender a mão, Senhor, como aquele samaritano estendeu para aquele desconhecido, Deus. Senhor, eu não quero deixar, Pai, não queremos deixar de alcançar alguém que o Senhor deseja alcançar. Nós queremos, Pai, ser as Tuas mãos nessa terra. Nós queremos ser a Tua boca, Senhor. Nós queremos ser os Teus pés, Pai. Nós queremos tocar, Senhor, mas que através de nós seja o Senhor tocando as pessoas, Pai. Senhor, e quando não soubermos o que falar, que nós possamos nos assentar e chorar junto com aqueles que choram, Senhor. Oh, Senhor, quebranta o nosso coração, que às vezes é tão duro, Senhor. Às vezes estamos tão mergulhados no nosso próprio mundinho, nos nossos próprios problemas, que não enxergamos aqueles que estão passando fome do nosso lado, Deus. Oh, Senhor, aqueles que às vezes estão precisando de uma amizade, Senhor, que estão precisando, Senhor, de um ombro, Senhor, de alguém que faça com que se sintam importantes, Pai. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, Senhor, a colocarmos, Pai, essa palavra em prática, porque a Tua palavra diz que quando nós nos amássemos é que seríamos conhecidos como os Teus discípulos, Senhor. Oh, Deus, nos livra de sermos religiosos, Pai. Nós queremos, Senhor, praticar esse amor ágape, Senhor. Nos ajuda, Deus, nos ajuda a ficarmos pensando nisso durante essa semana. Espírito Santo, continua a revelar no nosso coração as pessoas para quem de repente precisamos liberar um perdão, talvez um familiar, Senhor, que precisamos elevar o nosso amor para o amor ágape, Senhor. Talvez colegas de trabalho, Senhor, eu não sei, Deus, mas Tu sabes, Senhor. Vai trabalhando no nosso coração durante essa semana, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.